pudesse voltar a falar com a Bruninha lá de trás, que você falou que foi essa aluna que foi levando, assim, que conselho você daria pra essa Bruna? Vai levando. Fala, moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, profissionalzinho, pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo chuchuzinho que eu sei que vocês estão gostando desse vídeo, eu sei. Esse vídeo que sempre tem participação, sempre tem gente bacana participando comigo aqui, trocando essa ideia. Você já deve estar desconfiando quem é, você já viu a thumb, né? Então já deve estar desconfiando quem é que tá aqui. Mas antes disso, já começa fazendo aquela coisa bacana. O quê? Se inscreve no canal, deixa seu like bonitão, já começa a comentar aqui embaixo quem mais você quer ver aqui nesse quadro bacana. Esse nosso quadro que traz tanta coisa legal. E hoje, hoje o papo você não pode perder. É um papo muito bacana e eu não vou demorar mais não. Vamos para a nossa lista de chamada. Então, para começar, a nossa chamada é Manu Gavassi, muito bem. Virgínia Vanderlei, muito bem. Patrícia Ramos, muito bem. Bruna Gomes. Presente. Fala, Bruna, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal. Obrigada. Eu já tava esperando na lista de chamada, eu já tava esperando se eu ia lembrar meu nome. Olha como é que eu tô. Ai, gente, tomara que eu acerte meu nome. Aquela que fica nervosa. Tipo assim, o nome já vale nota, né? Eu era dessas, hein? Meio ponto, professor. Acertei meu nome completo aqui. Muito bom, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por aceitar participar desse bate-papo comigo aqui. E pra começar já, Bruna, conta pra todo mundo quem é a Bruna Gomes. Então, aquela pergunta difícil de definir, né? Que a gente fica assim, ai, quem sou eu nesse mundo, nesse Brasil? Hoje eu tenho meu canal, que a gente fala aí mais nichado para o público adolescente, né? Família. E a gente faz de um tudo nesse meu canal. A gente apresenta, a gente testa coisas, a gente fala dos outros, a gente fala de nós mesmos, porque isso aí é tipo um diáriozão, sabe? Boa, esse é meu conteúdo. Muito bom, muito bom, muito bom. E, obviamente, né, todas as suas redes sociais vão estar aqui na descrição do canal, para quem quiser conhecer mais a Bruna, obviamente, canal do YouTube, todas as outras redes que a Bruna tem. No final a gente volta a falar dessas redes todas, mas a gente vai começar com esse nosso bate-papo, que é exatamente falando sobre como é que a Bruna chegou até aqui, né? Essa é a ideia aqui desse nosso bate-papo. E para começar, eu queria saber quem era a Bruna, a Bruninha lá, sabe? A Bruninha de 12 anos? 13 anos, talvez. Quem era a Bruninha aluna, estudante? Quem era a Bruninha Gomes lá? A Bruninha na fila do pão. Isso! Quem era essa Bruninha aí? Ela aquela que fica na frente conversando com todo mundo, a quietinha, a do fundão, a do meio. Quem era a Bruna? Era estudiosa, não era? Como que era a Bruna estudante? Então, eu era a líder de classe, mas eu não era a CDF. Eu era o quê? A comunicativa, a que resolvia os BO da sala. Sabe aquela bem metida? Era eu essa. Sabe aquela, não sei o que eu resolvo? Essa era eu. Mas, e aí, quando tinha coisa assim, tipo, fazer dança do colégio, teatro, essas coisas, eu também era disputada dos trabalhos, porque como eu não era a CDF das provas, eu dava meu nome nos trabalhos, sabe? Que tinha, tem um moço aqui limpando a piscina, tudo de bom pra ti. Aí, então, eu era essa pessoa disputada nos trabalhos, porque eu dava meu nome na criatividade, então ali que eu me salvava para passar de ano. Então eu era essa Bruna. Muito bom, muito bom. Então, ó, esse lance da comunicação já dá pra ver que, né, vinha lá de pequenininha. Sim. E obviamente foi acontecer agora também, a gente vai chegar nesse processo todo aí. Me conta um pouquinho qual era a sua matéria preferida, qual matéria você mais gostava? Gostava mais da área de humanas, da área de exatas, ou gostava da matéria recreio também? Não sei, às vezes. Eu gostava do lanche, da hora de ir embora e da hora de ir embora também. Não, por incrível que pareça, eu não gostava de educação física, porque eu tinha preguiça, porque eu estudava de manhã, né? E as aulas de educação física eram, tipo assim, a maioria era, que eu não entendia, eram no começo do turno. Então, assim, 7 da manhã jogar um vôlei não era pra mim. Então, eu já não gostava muito. Já não era a minha vibe ali. Não. Mas a minha matéria preferida, eu acho que era história. Eu sempre gostei muito de história. Mas não pela prova em si, mas pelo conteúdo em si da matéria, assim, que eu achava mais... Não sei, que era a minha vibe. Entendi. É que a história é muito bacana porque ela traz essas referências todas de pessoas, de coisas que a gente só ouviu falar, e a gente começa a entender um pouco mais como aconteceu tudo isso, né? Então acho que a história,
Até porque, assim, a gente quando é pequeno, né, a gente gosta muito de ouvir história, que trabalha muito com o nosso lúdico, o nosso fictício. E aí quando a gente vai pra história da vida real, né, nossa, mas realmente existiu um cara que fez isso, um cara que fez aquilo outro, nossa, como que aconteceu isso? Então, eu acho que essas coisas que despertam aí a nossa curiosidade de gostar tanto de história. Eu também gostava bastante de história quando eu tava na tipo assim, escola, um cara que inventou o chuveiro, aí ficava assim, meu Deus! É! Como é que o cara legal. teve essa ideia de criar um chuveiro? Mas o cara teve a ideia de criar um telefone? Como assim, né? Então, todas essas coisas de história também acho que são impactantes pra gente quando a gente é mais pequenininho ali, né? Muito legal. E dessas matérias aí, teve alguma que te impactou assim pra depois, no futuro, você escolher profissão, essas coisas todas ou não? Foi um processo meio diferentão? Não foi. Até porque quando eu saí do ensino médio, eu fui tentar coisas nada a ver, que eu nunca pensei no ensino médio. Então, a escola para mim foi mais construção de, sei lá, para ser um Relação adulto. social. Isso, foi mais Que é nessa parte. Um dos impactos principais da escola é exatamente isso, né? Porque a escola é uma mini sociedade. É uma mini sociedade que você tem que aprender a resolver conflito, conviver com pessoas muito diferentes, fazer coisas aqui com o outro ali, com o outro, saber negociar. Então, a escola ela traz essa socialização, né? É uma mini sociedade mesmo. A gente aprende ali na escola o que a gente vai encontrar no futuro numa sociedade maior. E isso muda muito de pessoa para pessoa, porque esse final de semana eu encontrei a minha amiga que ela era, assim, muito, muito boa em matemática e física, e hoje ela é engenheira. Aí a gente tava rindo que eu estudava para as provas e tal, mas ela me passava cola, não façam isso. Aí ela me passava sempre cola nas provas de exatas. E hoje ela é uma engenheira, então assim, fez todo sentido na vida dela, sabe? Sim. O que ela era muito boa, todo mundo colava dela, principalmente eu sentava bem do lado, porque o nome dela é Bianca, e graças a Deus meu nome é Bruna, então era a fila do B, eu já tava ali. Já tava na cola, já ali. Já tava, era tudo de bom pra mim e eu já pegava todos os resultados. Então, assim, pra ela fez sentido, né? Pra mim não, mas aí é pra tu ver como muda de pessoa e pra pessoa essa experiência. Exato. As experiências individuais são muito diferentes, né? E mesmo assim, né? Quando você fala assim, poxa, eu não uso nada da escola hoje, eu vou te mostrar que você usa, viu? Vou te mostrar, calma, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Ó, participação especial. Depp, guria, tu para de show. A Depp fez teatro. Olha só, você tá falando agora que você chegou no ensino médio e tal e tentou outras coisas. Como que foi essa transição? Porque você passou pela Fundamental 2 ali, foi pro ensino médio. No ensino médio você tinha uma noção assim, eu vou fazer vestibular pra X ou pra Y, ou não vou fazer vestibular nenhum, vou fazer outra coisa da vida. Como que foi esse processo? Porque, querendo ou não, o ensino médio é o processo de transição da vida de adolescente pra vida adulta, né? Então é exatamente essa transição. Como é que foi essa transição? Você chegou no ensino médio já sabendo, não, eu vou ser uma produtora de conteúdos de vídeo pro YouTube, eu vou ser uma empresária, ou não? Pô, chegou no ensino médio com sonhos, digamos, comuns de adolescentes e depois as coisas foram acontecendo de outra forma. Conta pra mim como foi esse processo aí. Então, o meu foi bem perturbador, porque todo mundo já sabia, todo mundo já sabia o que ia fazer, e a única coisa que eu não queria era morar na minha cidade, que eu sou de Tubarão, Santa Catarina, e eu queria ir pra Florianópolis. Tipo assim, aí eu fiquei assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer em Florianópolis, mas eu quero ir lá. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, aí eu terminei o meu ensino médio e todo final de ano você tem que fazer, no terceirão, tem que fazer uma prova de vestibular, né? Então todas os cursos que eu tentei, todos os vestibulares, eu botei direito. Só porque que tinha ali, vamos, né? E vamos. Entendi. Aí eu botei direito. Nunca passei. Vou botar direito que não tem exatas aí, vai direito. Isso, eu falei, vai, cara, é coisa pra ler, super capaz eu sou. E também de resolver uns BO, super capaz eu sou. E botei um direito. Só que assim, nunca nem fui, eu só passei. Aí eu falei pro meu pai, só que tudo isso na minha cidade. Aí eu falei pro meu pai, eu tava pensando aqui comigo e eu tenho um sonho muito bacana de fazer jornalismo. E meu pai falou, pô, Bruna, que legal, minha filha, é isso, tu gosta de falar bastante. Então aqui em Tubarão, na universidade, tem jornalismo e tem RBS, né, que é a TV local de Santa Catarina. Eu falei, não, pai,
Não, aqui não dá, pai. Aqui, pra mim, não dá. Tem que ser lá em Floripa. Porque lá, pai, é o point. É o lugar bacana. E ele falou assim, Bruna, mas aqui é igual. Eu falei, meu sonho é lá. E meu pai, como um sonhador, falou, então tá, Bruninha, vamos pra Floripa. Fui eu morar sozinha em Floripa. E quando eu cheguei, eu falei, caramba, tô em Floripa, né? E vou fazer jornalismo. Do nada. Por que eu escolhi jornalismo? Porque era o que tinha pra hoje, né? Pra eu fazer lá em Floripa. E querendo ou não, tinha comunicação sua ali também, né? Isso. E eu sabia que eu podia passar num vestibular bacana. Aí eu fui e fiz um semestre de jornalismo. Foi o auge. Foi muito legal. Mas aí, não era aquilo que eu queria. Porque eu ainda estava decidindo o que eu queria. Porque eu acho que no terceirão é uma grande responsabilidade, né? Tu dar para adolescente o que ele vai fazer para a vida inteira dele. E assim... E ele nem teve contato nenhum, porque, tipo, hoje no colégio a gente não tem experiências de uma profissão, sabe? Sim, tem coisas que já... Tem pessoas que já têm uma aptidão muito grande e uma paixão por aquilo. Tipo, a minha amiga com contas, então, ela fez engenharia e gostou do curso, porque não é só gostar de conta que vai gostar do curso, né? Sim, mas exatamente. Ela seguiu numa linha que deu certo, mas outras pessoas não, tem que experimentar, né? Porque hoje, pra gente gostar de uma comida, a gente tem que experimentar ela, né? Uma roupa, tem que experimentar. E meio que hoje a gente vai escolher a nossa profissão, a gente tem que ir e se jogar e foi, né? E isso traz muitas coisas, assim. Então, no tempo de jornalismo, fazendo o semestre de jornalismo que eu tinha prometido do meu pai, eu fiquei pensando no que eu realmente queria fazer. E aí, eu decidi, não, então eu vou estudar, vou criar vergonha na cara e vou estudar realmente porque eu quero. E aí que eu comecei a decidir a fazer medicina. E aí eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular para medicina. Saiu de direito de vou fazer por fazer... fazer jornalismo porque tem alguma coisa a ver. Não, agora eu vou estudar e vou fazer medicina. Olha só. Exatamente. Essa é a minha vida, não vem? Isso é muito bom que você falou, porque essa questão de experimentar, né? Eu realmente acho uma atrocidade uma adolescente de 17, 18 anos ter que decidir a vida do futuro, né? Tô no terceirão, tem que saber o que eu vou fazer. Tem muitos que já sabem o que querem fazer, nascem sabendo o que querem fazer. Outros não. Eu sou muito parecido contigo. Eu também demorei um tempão pra decidir, tá? Eu entrei 4 anos mais tarde, né, na Universidade de Letras, pra fazer letras. Eu demorei um tempo, experimentei outras coisas, fui fazer relações públicas, fiz um ano de relações públicas, era muito legal, mas o que mais me chamava a atenção em relações públicas era texto e comunicação. Aí eu tranquei relações públicas, fui trabalhar para ajudar em casa, porque éramos só eu e minha mãe em casa na época. Então aí, sabe, foi um processo demorado. Tanto que eu falo que sou na contramão dos meus amigos, né? Eles estavam saindo da faculdade e eu estava entrando, né? Porque 4 anos depois, né, do ensino médio, eles estavam saindo e eu estava entrando. E aí eu consegui amadurecer para entrar com mais maturidade atrás da profissão, mas eu levei 4 anos após o ensino médio para amadurecer, para daí sim virar professor. E você foi aos trancos e barrancos também, a mesma coisa que eu ali, aqui acerta aqui, vai ali, até chegar, né, na parte que você, não, agora é isso que eu quero mesmo, eu quero fazer medicina. E aí, olha só, você foi lá fazer medicina e tudo mais, beleza, entrou em medicina? Me conta. Não, super não. Por super quê? Não. Me conta agora, vai, desenrola Porque aí eu tive que adiantar todo o ensino médio que eu não fiz, né? Assim, que eu fiz, mas que eu não fiz com tanta força e garra. Eu fui ali na onda, o quê? Na onda pra passar mesmo e... Sim. Enfim, eu não pensava assim... Você não fez com tanta qualidade e teve que recuperar tudo isso depois. Isso, porque eu não tava pensando assim num concurso, num vestibular disputado, nesse tipo de coisa, sabe? Então eu fiz ali pra passar de ano. E quando eu fui pro cursinho, onde, ainda mais em Santa Catarina, por exemplo, a federal é muito candidato por vaga, eu tive que, assim, pedalar muito pra alcançar a galera que desde o ensino médio já estavam, assim, estudando dando tudo de si pra passar nesse vestibular, né? Então eu tive que correr bastante, assim. Sim. E aí eu fiquei 2 anos estudando para fazer o vestibular. Só que aí eu não passei, eu fiz 2 vestibulares, né? Porque é todo final de ano, né? Eu fiz esses 2 vestibulares e não consegui passar. E eu ia continuar tentando, né? Certo. Aí eu comecei a namorar com o Felipe Neto, e eu decidi vir pro Rio de Janeiro. Só que quando eu vim pra cá, eu não consegui, com a minha rotina e tal, sozinha no Rio de Janeiro, eu não ia conseguir continuar um cursinho, enfim, porque tem toda uma preparação, né? Assim, em Floripa eu tinha dedicação,
uma dedicação full time do dia. E é que eu não conhecia ninguém, eu ainda tinha que me adaptar ao local, à casa, morar sozinha num lugar que eu não ia ter ninguém, só o Felipe. Então, assim, foi todo um processo muito também perturbador, então eu não consegui continuar o cursinho. E aí eu comecei, aí o Felipe começou a me inserir nos vídeos dele, e aí foi que eu comecei a gostar de gravar. E aí a medicina ficou para um segundo momento, assim, um segundo plano. Olha que legal, né? Você acabou de dizer pra mim, ó, a medicina acabou virando segundo plano. E quantas pessoas que põem a medicina como primeiro plano e não tem um plano B, né? No seu caso, você tinha esse foco de medicina também seria o teu primeiro plano, de repente surgiu a questão de produção de conteúdo, e a produção de conteúdo virou plano A e medicina virou um plano B, que quem sabe no futuro ainda, quem sabe se possa fazer isso, ainda há possibilidades, mas olha que interessante, né? Porque muita gente acha assim, não, se eu não for médico, não vou ser ninguém na vida. Não é assim que funciona, né? Porque cada um tem um caminho, as portas vão se abrindo na vida da gente de uma outra maneira, e a gente precisa se conseguir enxergar as portas e saber para onde caminhar, né? E você fez isso, como você falou, foi muito conturbado, foi muito difícil, mas eu fui me encontrando nesse processo, né? E é muito legal de ver isso, porque tem muita gente que está assistindo a gente e fala, poxa, se eu não passar no vestibular, eu não vou ser ninguém na vida. Não é verdade, né? Não é verdade. Isso não é uma verdade. Você pode, sim, ser uma pessoa muito especial na vida, produzir coisas boas, sem ter um vestibular. Não que você não, o vestibular não vai te agregar, claro que vai te agregar, mas não é a única saída, essa é a verdade, né? Então a gente tem que saber mediar as duas coisas, né? Porque eu sempre falo pra galera aqui, existe o estudo formal, que é a escola e tudo mais, e existe o estudo informal, que isso aí depois que você termina a escola você pode fazer aí um estudo informal, que é o que você faz hoje, né, Bruna? O teu trabalho é um estudo constante. Você está estudando como que produz conteúdo, você está estudando o teu público, está estudando o que vai fazer, o que vai produzir. É estudo, mas é informal. Nessa parte até foi bem difícil para mim, porque para eu assimilar isso também, porque na minha cabeça eu tinha que ter uma faculdade, então aquilo que quando eu comecei a gravar também era temporário para mim e no fim tô até hoje. Então na minha cabeça isso de se reinventar, de reinventar uma profissão ou de um estilo de vida nova, enfim, era muito novo pra mim também, porque eu fui criada assim pra terminar o ensino médio, estudar, assim como todas as minhas amigas, isso, o tradicional, e isso também pensa, uma construção de 20 anos pensando isso, aí depois muda totalmente, vai e se reinventa e tal. Só que hoje eu super falo pras minhas amigas, até que estão formadas hoje, que pode se reinventar na própria profissão, né? Buscar outras maneiras de explorar aquilo que estudou, porque hoje o engenheiro, por exemplo, não é só construir prédio, tu pode fazer outras coisas, pode criar coisas novas, que eu acho que às vezes a gente fica bloqueado numa bolha só e não consegue pensar, né, de outras formas, assim. Eu acho que isso, pelo menos nas minhas amigas que têm a minha idade, com 25 anos, é o mais perturbador, assim, porque a gente fica muito fechado, né? E é muito legal quando expande isso. Não, eu conheço até uns professores aí que estão dando aula na internet também, que é diferente. Por falar nisso, assim, você comentou comigo, você comentou agora há pouco que você foi para Floripa lá em 2015, e aí foi fazer cursinho, era essa época aí, 2016, por aí, né? E o meu canal, eu comecei ele final de 2015, e aí dali pra frente comecei a colocar vídeo. Você chegou a ver alguma coisa minha lá atrás, quando você estava fazendo festival assim? Não acredito, sério? Eu vi, era muito legal. E quando eu te vi, me deu tipo uma nostalgia, sabe? Porque é muito louco isso, como as coisas se conectam de algum jeito, isso é muito louco. Porque é a pessoa que assistia, e muitas pessoas que eu assistia no tempo que eu tava estudando, até pra espairecer, assim, e hoje eu tenho contato com elas, isso é muito legal, sabe? De como as coisas que a gente se conecta de outra forma, né, com o tempo, isso é muito legal. Feliz de saber que pude te ajudar lá atrás, porque tem tanta gente que é impactada que a gente não tem contato, né? Isso que você falou é muito legal. Pô, hoje eu tenho contato contigo, você me disse, pô, eu estudei com o seu canal também, e hoje eu vejo os seus conteúdos, a gente troca ideias, eu já participei lá do canal IN também, então é muito bacana de ver essas coisas que acontecem, né? Que a vida vai encaminhando, né? Mas é muito legal o videoaula, porque é um professor que tu não tem, né? Porque tem lá os professores do cursinho, ou enfim, até no ensino médio, e é uma forma de tu aprender o conteúdo. Pra mim
mim sempre foi muito melhor o vídeo, a aula presencial, do que eu, Bruna, ler ali em cima, sabe? E a pessoa falando, pra mim, pelo menos, é muito mais fácil. Além de toda a forma do professor, né? É diferente, assim, a comunicação. Então, assim, tu ajuda muito, tipo, na hora de lembrar de uma coisa, que deu uma piada, um macete. As musiquinhas. As musiquinhas ajudam super, assim. Então, assim, era, além de estudar, né, e memorizar, era um conforto, né? Um amigo ali que tu não tinha naquele momento, porque conversar com um amigo da vida real não tinha como, né? Me ensina aí um macete. E aí cria uma amizade virtual, assim, sem o professor saber. Muito bom, Bruno, muito bom. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa legal aqui. Se você pudesse voltar a falar com a Bruninha lá de trás, que você falou que foi essa aluna que foi levando, assim, que conselho você daria pra essa Bruna? Vai levando. Não mandei nada, segue a mesma. É porque, assim, eu acho que eu aproveitei, eu fiz todo o meu colégio, assim, estudava, me dedicava e tal. Só que eu amo lembrar do meu ensino médio, do primário e tudo, porque eu sempre fui a pessoa que inventava as coisas e tal. Então, hoje, tudo que eu falo com os meus amigos lá do passado é isso, tipo, lembra aquele trabalho que tu escreveu e que fez e que a gente tirou 10? Então, essas lembranças que a gente tem, sabe, de tudo assim que eu fazia, porque eu fazia balé na época também do meu ensino fundamental, então eu, tipo, além da minha turma em si, das pessoas da minha idade, eu falava com as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, era uma mistura assim, então foi muito legal pra mim, foi muito importante, até pra não ficar na minha bolinha, assim, eu não era de bolinha, eu me comunicava com todo mundo, então foi muito legal pra mim e me ajuda muito hoje pra profissão que eu escolhi, né, pra conseguir me comunicar de diferentes formas e com várias pessoas, assim. Então foi muito legal, eu acho que eu seria a mesma Bruna, assim. Assim, tem umas coisas que a gente é meio tanso, que foi meio tansa, né? Que a gente fala assim na minha terra. Beleza. Mas de resto, foi super legal, assim. Foi curtir muito. Seja menos tansa só. Isso, menos tansa, Bruna. De resto, tudo de bom. Muito bom. Ô, Bru, olha só, eu te falei agora há pouco que eu ia te mostrar o quanto que a língua portuguesa te ajudava na tua profissão hoje, né? E é isso que eu te perguntar, se você consegue enxergar o quanto que você usa da língua portuguesa. Porque assim, trabalhar com comunicação é trabalhar basicamente com a língua portuguesa. Por mais que você vai comunicar qualquer coisa, nós que somos falantes de língua portuguesa nativos, então a gente vai usar a língua portuguesa sempre. Agora, você consegue perceber o quanto você tem que tá ligado na língua portuguesa? Porque eu sei que você usa uma linguagem mais informal nos seus vídeos, né? Até porque você tem um público-alvo, então você tem que adaptar a tua linguagem para esse público. Tudo isso que você faz é um trabalho de língua portuguesa. Você consegue perceber isso? Uhum. A galera... Não. Porque muita gente faz meio de... Por exemplo, assim, quando tu faz um conteúdo muito nichado pra criança, quando tu vai se comunicar com uma criança, foi o que eu aprendi. As crianças adoram a forma como tu te comunica, mas o pai, ele não gosta se tu fale errado, no caso, assim. Tipo, fale alguma coisa que claramente é uma brincadeira. Nós fumo e voltemos. Isso, alguma coisa assim. O pai fica chateadíssimo. A criança adora, mas o pai não gosta. Daí ficava assim, faz sentido. Porque daí o pai ensina em casa, assiste um vídeo no YouTube, é uma ladeira abaixo, né? E aí eu fui mudando. Assim, isso, Aí eu fui mudando também nessa forma de me comunicar para esse nicho, por exemplo. E é muito bacana porque assim, você, Santa Catarina, tem uma linguagem, um sotaque, algumas palavras que são próprias de Santa Catarina. Mas quando você fala para um público mais amplo, público Brasil, não adianta ficar usando só as suas referências de Santa Catarina, não funciona. Precisa adaptar, precisa conhecer o público de modo mais amplo, tentar falar de modo mais amplo. E mais do que isso, uma coisa que acredito que você faça muito também, porque eu faço muito, é de entender quem é esse público e o que eles estão falando, como eles estão se comunicando. Então, por exemplo, eu dou aula de modo geral para todo mundo, eu levo língua portuguesa para todo mundo, eu levo a língua portuguesa formal de um modo informal, né, que é o jeito que eu escolhi levar a língua portuguesa, e você leva o seu conteúdo também de modo informal, acessível a todo mundo, mas você tem que ter uma linguagem mais ampla. Eu não posso ficar usando gírias só de Santa Catarina. Você pode até trazer uma gíria de Santa Catarina e jogar pro Brasil também, mas aos poucos você tem que ir explicando o que é isso, para as pessoas entenderem.
Tudo isso é um trabalho chamado de variação linguística, que é estudado na escola, que cai no Enem, cai em um monte de prova de vestibular, e é a variação linguística aplicada na vida, no dia a dia. Então por isso que eu disse pra você que a língua portuguesa que você aprendeu lá atrás, eu tenho certeza absoluta que você está usando hoje. Os conteúdos que você aprendeu lá atrás, você está usando hoje porque você tem que adaptar, tem que aprender, tem que estudar e tem que manipular a língua de um modo que fique atrativo, atraente e que possa impactar o teu público. Então isso é legal de você guardar no seu coraçãozinho, essa é uma coisa que eu queria te dizer, porque para as pessoas não dizerem assim, a Bruna fala tudo errado. Não, ela sabe o que ela está fazendo, né, Bruna? Você sabe o que você está fazendo na hora que você está produzindo, né? Hoje você tem um trabalho infanto-juvenil, posso chamar assim? Sim, sim. E também tem um trabalho mais empresarial, entende? Eu tenho as duas vertentes. E eu tenho certeza que a linguagem das duas é diferente, não é? Conta pra mim um pouquinho como que é lidar com esses dois pontos. Tanto o conteúdo que você apresenta de público infanto-juvenil e esse conteúdo mais empresarial. Como é que você trabalha com isso? Como é que chegou até aí também, né? Quando eu fui escolher o que eu ia fazer na internet, eu comecei a fazer de tudo, assim, vlogs aí do meu dia a dia, até coisas parecidas com o que eu faço hoje. E aí eu fui testando o formato de vídeo que a gente fala, né, que eu me sentia mais confortável. E testando também o feedback das pessoas, né, por isso que a gente pede tanto para o pessoal comentar, porque esse feedback é super importante. Foi uma construção para mim durante os anos, assim. E aí eu cheguei num formato que é o formato hoje, assim, que por exemplo, no meu canal, a gente sempre tá falando igual, porque também a pessoa fica pegada, até numa gíria que tu fala, num bordão. Isso. Quando tu não fala, as pessoas ficam pedindo, fica assim, nunca mais falou aquilo. Quando eu comecei meu canal, eu falava assim, ó, oi, pessoal. E era o meu bordão, e eu fiquei tipo uns 2 anos falando isso todo o vídeo, tudo que eu aparecia eu falava, oi pessoal. No canal Ink também era um canal mais infantil do que aquilo que eu fazia no meu próprio canal, eu também falava, oi pessoal. E como eu fui amadurecendo e envelhecendo também, eu tirei esse bordão, porque ele não me deixava chegar numa linguagem que eu queria, porque aí é tudo uma construção, porque tu não começa um vídeo falando, oi pessoal, e aí vai falar, sei lá, sobre política, entendeu? Não casa. Não desconexo. E aí, tudo isso eu fui aprendendo durante o tempo, né? Tu vai testando, enfim, por isso que é tão legal hoje criar vídeo pra internet, né? Que tu se comunica com pessoas, não só ali da tua cidade, do teu bairro e tal, mas a pessoa que tá lá no outro lado do país e ela se identifica, por mais que vocês sejam diferentes, então isso é muito legal. E quando eu fui pro lado empresarial, assim, da minha empresa, que foi sempre que eu levei a criação para um outro ramo, e isso é muito legal, né? É uma construção que tu vai tendo ao longo do tempo. Eu também entendi que eu tinha que me comunicar de outra forma, e essa forma eu também fui atrás de estudar, enfim, porque hoje na internet, por exemplo, eu sinto muito que o que tu quer alcançar ali, tu pode alcançar só com o jeito que tu fala, a tua personalidade tá ali, mas o jeito que tu te comunica vai fazer muita diferença depois de, por exemplo, um cliente te escolher e não escolher o outro. Enfim, Sim. São várias coisas, né, que englobam hoje para tu ser um criador de conteúdo e ser único naquilo que tu faz. Então, é uma construção no tempo, assim, também, que vai aprendendo, como tudo na vida, né? Mesmo que tu faça uma faculdade, tu não vai sair perfeito naquilo. Sim. Depois tu vai se especializar, e quanto mais tu vai trabalhando aquilo na tua profissão, tu vai crescendo e mudando durante o tempo, assim. É tudo questão de tempo. O tempo resolve tudo. As mágoas, chifre e também na sua profissão, galera. É isso mesmo. Isso mesmo. E é legal porque a linguagem é uma marca de identidade. Você falou muito bem agora. Isso. É a identidade sua. É a sua identidade. Então tem coisas que você não vai perder, que vai estar ali sempre. Tanto falando para um público X ou Y, vai estar com você porque é a tua identidade. Agora, obviamente, se você quer expandir um público para cá ou para lá, você vai ter que ir ajeitando algumas coisas. Você falou agora há pouco, né, que quando você falava errado, a molecada gostava e os pais ficavam, meu Deus. Eu passei por isso também, porque imagina, professor de português falando gíria para ensinar a língua portuguesa. Então acontece muito isso.
Mas agora, com esse teu outro posicionamento, você acaba também atingindo esses pais, porque é uma linguagem que é acessível para eles também. Então você consegue agora trabalhar com vários públicos nesse sentido. Então é muito legal de você entender isso, né? E é bom para as pessoas que estão assistindo a gente saber que tudo é estudo, pessoas, né? Então é um estudo de comunicação. A gente tá falando de comunicação aqui. Eu podia falar aqui de funções da linguagem. Ah, professor, vai falar de Enem. Comunicação é isso. Funções da linguagem fala sobre isso. Mas aí a gente tá falando de modo prático, né, Bruna? Esse é o modo prático da comunicação. Então é muito bacana de ver tudo isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Você, quando tá aí no seu dia a dia, né? Na sua comunicação do dia a dia, do seu cotidiano, aí com o Felipe em casa, ou até nas redes sociais, aí com os amigos especialmente, você é acostumada a mais escrever por extenso a língua portuguesa, ou você usa mais GIF, figurinha, como que é isso? Olha, depois que inventaram os stickers, né, as figurinhas, é um caminho sem volta. Eu me recuso a conversar, sabe, prof? Me recuso. Eu agora só quero... A pessoa é porque é a reação em si, né? Porque como eu gosto mais de falar com as pessoas, dessa troca, do que mandar mensagem em áudio, a figurinha veio aí, o GIF veio aí pra expressar a tua reação daquilo que o outro tá falando, né? Então eu adoro. Então, assim, fiquei um pouco preguiçosa, confesso. Que a pessoa me manda uma coisa, eu respondo com uma coisa engraçadinha e tal. Eu amo isso. É até um vício. Olha a internet fazendo com a gente. E não sou a pessoa do áudio, não gosto. Detesto o WhatsApp, falar bem também. Eu sou aquela que a pessoa, Bruna, tu não me respondeu. Eu falei, cara, eu tava ocupada, mas Bruna, faz 3 meses pra tu ver como é que tá a minha agenda. Eu sou assim. Eu odeio com as forças tudo. Mas pessoalmente eu adoro, assim. A gente vamos bater um papo de 5 horas, super vamos. Agora conversar no WhatsApp não é pra mim. Então, assim, escrever, não. Não. Vamos na figurinha, vamos no sticker, vamos por aqui, que vai que vai. E é muito legal porque esse lance do sticker, né, ele trabalha com... Tem o gifzinho, né, o animado, e tem a figurinha só estática. Tanto um quanto o outro, eles são aí os textos, digamos, não verbais que a gente utiliza, e que ele por si só ele é o suficiente muitas vezes. Que é mais ou menos a mesma coisa que o meme faz, né? O meme também, muitas vezes, ele representa todo o textão que eu queria colocar, o meme está dizendo. A mesma ideia. E aí muita gente fala assim, mas aí a internet vai acabar com a escrita. Não vai. Porque todo mundo entende que quando eu tenho que fazer uma redação, eu tenho que escrever, não adianta ficar desenhando GIF lá. Então, as pessoas conseguem diferenciar. As pessoas conseguem diferenciar isso. A redação era uma vez. Então, quando eu fui... Não, deixa eu te falar. Quando eu fui pra fazer o cursinho pro vestibular, eu já tava... A minha redação era assim, era uma vez. Aí o professor corrigiu a minha redação, né? Ele falou, Bruna, era uma vez o quê, guria? Tu tá fazendo um negócio que atual, tu tá contando historinha pra criança. Eu super não sabia. Eu, tipo assim, no meu cursinho eu tava começando do zero. E foi uma loucura, assim, que aquelas palavras-chave de conexão e tal, pra fazer. Muito engraçado. Portanto, segundo parágrafo, nada fazia sentido. Era uma ladeira abaixo. Mas é muito legal quando aprende, assim, né? Atualmente, no Brasil... O que você acha do assunto? Ai, gente, eu queria ser a professora só pra corrigir essa redação. Deve ser bom demais. Não queira ser. Atualmente no Brasil. Ai, gente, é muito assim mesmo. Saudades. Muito bom. Ô, Bru, olha só. Quando você veio de outro estado, veio pro Rio de Janeiro, você enfrentou algum tipo de preconceito linguístico, assim? Pessoas que falavam, tipo que essa menina fala. Porque às vezes acontece, você sai de um lugar pro outro, você vai morar como você foi, e aí você vem carregada do seu sotaque, das suas expressões, chega no local e às vezes as pessoas daquela região têm não é sempre que acontece, mas às vezes acontece. Chegou a passar por alguma situação dessa? Você ter a sua linguagem mais à vontade, trazendo as suas características de Santa Catarina e por algum momento alguém falou assim, o que essa menina tá falando tu aqui? Então, os amigos íntimos do Felipe, por exemplo, eles achavam muito engraçado a forma como eu falava, e eu ficava assim, E eles achavam assim, e outras pessoas, por exemplo, achavam, mas eu acho que não é questão de eu ser do Sul, não. Algumas pessoas achavam que eu era feliz demais. E aí... Feliz demais, era engraçado por ser feliz demais. As pessoas ficavam meio assim, tipo assim, ai, gente, alguém avisa ela, essa menina. Eu era feliz demais, assim. Mas hoje, já que mais carioca,
já tô aqui mais séria, mais contida, já sei me comportar mais aos locais, sabe? Nos lentes. Já sei mais. Não, mas agora então, já sou mais. você parou de ser feliz agora? Não entendi. Agora a base do Rivo, aquelas que vão pro... Não, é porque eu era tão assim, a vida é uma festa, só que a vida não é uma festa. Olha só, que veio com uma coisa. E aí a galera, aí eu falava também um porta, porteira, isso é até hoje, a galera adora que eu fale. Carne, eu falo pessoal, mas assim, o Felipe, por exemplo, ele adora o meu sotaque, tipo assim, de me imitar, ele adora me imitar, porque o carioca, ele não tem muita coisas deles, assim, por exemplo, um pão é um pão, coisa de escola de botar lápis é aquele nome, entendeu? Estojo. Isso, é mais universal, tipo, o estojo pra mim é um penal. Boa, somos dois, porque pra mim também é penal. Não existe estojo. Estojo pode ser de maquiagem, mas aí o penal é de botar o lápis, a lapiseira. É isso, Brasil. É isso aí que eu confio. Voto no Oslen em 2022. E aí a galera ficava assim, Bruna, E aí tem uma coisa também, o pão francês, que na minha terra daí já é mais pro interior de Santa Catarina, que a gente chama de pão d'água. Pão então, d'água. assim, eu sempre falo coisas que tô nem aí. A galera fica me olhando estranho, mas eu falo o jeito que eu gosto, assim. E o carioca, ele é mais universal, né? Como é cidade grande e tal, não tem muita coisa que é deles. Tanto o carioca quanto o paulista, né? Os dois têm essa... Porque, querendo ou não, digamos, o centro econômico do país aí, né? E acaba pegando essa linguagem também mais universal. Mas tem muita coisa diferente aqui no sul, né? A gente tem esse lance do penal, é muito comum pra mim também. Aqui, por exemplo, no Curitiba, eu chamo de japona. Japona, aqui todo mundo chama de jaqueta. Pra mim é japona. Japona eu não conheço também. Aí, você vê? Mas é isso, aí o pessoal adora, tá? Tudo. E outra coisa que é guerra por causa de São Paulo é biscoito e bolacha. Que eu também, a gente fala bolacha também, mas pra eles é biscoito. Então, pra nós aqui já é assim, ó, bolacha recheada, biscoito sem recheio. Né? Isso. Então, tem aí. E também tem uma guerra. Tem uma guerrinha. Mas essa guerrinha não vale de nada, porque no fim de tudo é variação linguística, tá todo mundo certo, tem ninguém errado nesse papo aqui de linguagem, porque essa é uma das belezas do país, né? Essa variação linguística que existe dentro do país, é mais um país tão grande, né? Tem lá o Nordeste, o Norte, com tanta variedade também, então é muito legal até de estudar para entender um pouco esse processo todo. E eu gosto de falar bastante de variação linguística, porque a gente que vem do Sul, quando chega nesses outros polos aí do Brasil, a gente acaba sendo impactado com isso, e vice-versa também, quando eles saem daí da região deles e pra nossa, acabam sendo impactados também com a linguagem deles. Mas tem uma coisa no carioca que eu nunca vou perdoar, tá? O quê? Que é o SC deles, eles sempre conseguem colocar um I antes do SC. E não existe! Sim, eles falam nasceu. Isso, não existe esse I aí, da onde que veio esse I? E o Bruninho que tava aqui, ele fala, esquece. Eu falei, não tem esquece nenhum. Nem nasceu nenhum. Alguém avisa ele. É isso aí, ó. É isso. A primeira vez, juro, a primeira vez que eu escutei nasceu, eu tava numa consulta médica. Aí o cara falou assim, tá, qual a data do teu nascimento? Daí eu fiquei assim, ó. Que eu tava com aquela vontade de rir. Aí eu não entendi nada. Aí eu falei, meu aniversário e tal. Aí depois eu saí, eu comecei a rir sozinha. Aí eu falei pro Felipe, cara, eu não sei porquê, mas eu fiquei rindo que o médico falou nascimento. Aí ele falou, porque aqui as pessoas falam, nasceu. Daí eu disse, por quê? Por quê? E aí, ó, é uma variação linguística na fala que eles têm. E aí, olha só, quando alguém falar pra você que você tá falando muito carne, porta, porteira, você fala do nasci. Eu vou jogar isso. Eu fica como todo carne, mundo igual. Eu vou falar assim, eu como carne, mas tu nasceu aonde? Vou falar assim. Muito bom, Bru. Muito bom. Olha só, agora a gente vai entrar no finalzinho do nosso bate-papo, que é o seguinte. Eu vou te trazer algumas situações, tá? Vou narrar pra você umas situações da escola e vou te dar 3 opções. Você vai me responder como se você fosse a Bruninha lá de 13 anos. Qual seria a sua atitude, tá bom? Então eu vou dizer assim, eu vou contar uma história, olha.
essa situação aconteceu na sala de aula. Letra A, você faria isso, letra B, faria aquilo, e aí você me escolhe uma das letras e daí justifica por quê, tá bom? Tá. Então vamos lá. Primeira situação é a seguinte. Final do ano escolar chegando e você vê a hora de letra A, acabar logo, não aguenta mais estudar. Letra B, da festinha de final de ano, já até separou o look. Letra C, de rasgar todos os cadernos que usou ao longo do ano e fazer uma fogueira com eles como churras. Eu vou de B. Letra Eu B, sou das da festas. festinha. Muito bem, com o look pronto. Porque no colégio não tinha muita coisa no meu caderno. Eu era bem a de copiar dos outros. E eu dava uma colada bacana. E eu gostava de gravar a aula do professor também. Entendi. E eu gravava escondida, porque eu estudava no colégio de católico de freira, né? E não podia muitas coisas lá. Mas deixa só Entendi. entre a gente. E aí, eu gravava escondido, gente, a aula. Mas era só o áudio, ninguém sabia, agora sim. Vamos falar até baixinho. E eu era da Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai. E eu era dessa da festa. A vida é Do uma look. só. Do look. Look Tudo festa. Bem, gostei. Vamos lá, próxima situação, ó. Você não fez absolutamente nada nas férias e a professora passa uma redação. O que você escreve? Letra A. Inventa uma história, mas sabe que é tudo mentira de um filme que você assistiu e queria ter vivido. Letra B. Fica enrolando as 30 linhas contando como foi fazer seu skincare e assistir filmes. E letra C. Escreve a mesma redação do ano passado. Eu vou de B mesmo, porque eu fazia isso na minha redação. Eu pegava uma, por exemplo, porque tem que desenvolver no mínimo 2 parágrafos, né? Aí o segundo meu era sempre um salame do primeiro parágrafo. Não, do terceiro, porque daí a introdução, primeiro parágrafo, terceiro parágrafo. O terceiro era sempre uma continuação, um salame ali, uma salada, do segundo e terceiro. Aí, enfim, e aí dava um desfecho e era sempre assim. Eu enrolaria um skincare bacana de 30 linhas. Enrolei skincare, muito bom. Muito bem. Ó, fico imaginando eu lendo uma redação dessa, já li algumas dessas, então só tô imaginando isso. É porque assim, às vezes é um assunto, um tema que tem um parágrafo bacana, agora 2, sabe? Tu não dá muito de si, tu não tá muito confiante, e aí tu quer enrolar uma linguiça, e aí é isso. Eu fazia muito isso, e às vezes eu tirava um 7, eu acho que era pena. Acho que era pena. Muito bom, olha só, mais uma situação, ó. Você precisa fazer um trabalho em grupo com pessoas que não conversam e não tem nenhum tipo de conexão. Qual a melhor escolha? Letra A. Dar o seu melhor, você pode se surpreender. Letra B. Faz sua parte e finge que esse momento nunca existiu. E letra C. Pra você é tranquilo, lidar com outras pessoas nunca foi um problema. Eu vou de C. Você dava bem com todo mundo na sala, então tá valendo. Não é que eu não me dava bem com todo mundo, é que desde sempre, isso também me ajudou muito hoje em dia no que eu faço, é de simplesmente não ligar. Então, eu tava na roda, eu tava fazendo, alguém não gostava de mim, super não me importo. Hoje também, vou fazer um trabalho, tem alguém ali que a gente tem alguma falha na comunicação, né, alguma intriga ali pendente. Eu também faço o meu trabalho, super de boa, é que eu não me importo, isso é uma qualidade bacana minha, Sim. Que eu não ligo, suave. Quem vier tá valendo, é bem-vindo e vambora. Isso, aí quem tá pra guerra também, fica aí na tua que ou pode fazer qualquer coisa que eu também resolvo. Se quiser vir pra guerra, nós vamos pra guerra. Tá tudo exatamente, quer um B.O., vamos que vamos, eu sou bem desse tipo. Muito bom, não nego nada, nem B.O. Não, a gente tá fazendo tudo. Muito bom. Mais uma, olha só. Você passou a noite estudando muito pra uma prova que não sabia... Tá estranho. Peraí que eu li errado. Você passou a noite estudando muito pra uma prova que você não sabia nada. Então você não prestou atenção em nada da aula e passou a noite inteira, em claro, estudando para tentar entender alguma coisa. No dia seguinte, o professor cancela essa prova. Qual a sua reação?
A. Pula de alegria e não esconde a sua empolgação, afinal de contas você já não sabia nada, passou a noite acordada, mas não entendeu muita coisa também. Letra B. Fica decepcionada, emburrada e com sono o dia inteiro, porque afinal de contas você passou a noite acordada para tentar fazer essa prova e cancelaram. E letra C. Fica aliviada, afinal agora você tem mais tempo para estudar, se é que você vai, não sei. Nunca vai, sabia também? Nunca vai. Ai, não. Eu vou de um A. Pula de alegria. Aí ufa, graças a Deus, não vai ter prova, alegria, não sabia nada mesmo, ainda bem. Na próxima eu colo, por aí. Porque a B também fica... Não. Entendi. Não, chateadíssima não. E a C também, não ia também não, estudar não. Ia na então... A, que daí eu com fé, eu ia colar. Pula de alegria porque não teve prova mesmo. E na próxima eu colo, vem Bianca. Ô Bruna, queria te agradecer de coração de novo por aceitar esse nosso bate-papo aqui, obrigado mesmo. E tá chegando ao final do nosso lista de chamadas. Que pena. Tava pois amando contar as minhas coisas, minhas fofocas de antes. É muito bom. Não mudei muito. Não mudei muito. Se eu fosse hoje fazer uma prova, seria bem isso também, igual a minha redação. Bem enrolation. Amo. Ô Bruno, deixa seu recado final pra galera que tá aqui no canal. Aqueles que te conhecem, aqueles que não te conhecem, deixa seu recado pra todo mundo que tá passando por aqui. E depois eu tenho mais um recadinho no final pra galera. Eu quero falar para vocês estudarem, tá? Porque é super importante estudar e prestar atenção, não perder vestibular, Enem aí, que é super importante, porque... E não ficar desanimado também aí de não passar numa prova, não se dar bem, que isso não mede quem você é ou quem você vai ser, porque também uma provinha ou uma coisa que você não se dá tão bem hoje em dia, sendo no colégio, sendo num cursinho para ir passar no vestibular, não vai medir o quão bom profissional você vai se tornar ou como você vai lidar na área, porque isso vai ser um processo durante a sua vida e não nesse tempinho aí que você está estudando várias coisas para passar em uma só. Enfim, que é um momento super difícil que eu já passei, por exemplo, no pré-vestibular, no período de extensão e tal. Mas aí assisti muitas aulas do Prof. Noslen e siga feliz e cantando. Obrigado pela sua participação, viu? Um grande beijo. E você que tá passando por aqui, aproveita e já segue a Bruna nas redes sociais dela, estão todas aqui na descrição desse vídeo, vai, clica, segue tudo que a Bruna tem pra te oferecer de conteúdo, que é muita coisa bacana também. E obviamente também, aqui embaixo tem camiseta do Nonô na loja. Saiu agora, Bruno, olha só, tô ficando stylist. Na nave. Tem vários modelinhos aqui, parceria com a loja também, se quiser conhecer mais desses produtos. Quando eu for pro Rio, vou levar pra você, viu, Bruno? Eu quero, porque eu gosto de estar suave. Muito bom. Gente, obrigado, é isso. Um beijo pra todo mundo, valeu, Bruno, até a próxima, valeu!